Sabe, gente, criar um canal no YouTube vai mudar muito a sua vida. E não tô falando nada sobre financeiro, sabe? Isso é essencial na vida. Mas eu tô falando o seu interior, sabe? Sobre o seu interior. Desde que eu comecei a gravar vídeo aqui no canal, a me expor em algumas outras plataformas, muitas coisas mudaram na minha vida. Eu sei que tem muita coisa para mudar, mas se vocês pegarem os meus primeiros vídeos, vocês vão ver a diferença da Patrícia de alguns anos atrás para a Patrícia de agora. Eu ainda não tô, gente, no meu melhor, e eu acho que ninguém nessa terra vai alcançar o seu melhor, né? Porque a vida sempre é uma constante batalha, sempre é uma constante evolução, vamos dizer assim. E aqui no canal já tem um ano, né? Um ano. Mas na verdade já tem muitos anos atrás. Só que os vídeos que eu coloquei aqui, eu repostei eles para poder recriar a minha jornada aqui no YouTube, sabe? E não deu muito certo, mas eu resgatei aqueles vídeos e mantive aqui, porque isso é muito essencial pra gente olhar pra trás, sabe? E ver do lugar onde Deus está nos tirando. E eu toda focada, toda, sabe? Não, eu vou ser a maior produtora de vídeos que eu já fui, né? Tô falando sobre mim. Eu vou superar as minhas expectativas. E não foi bem assim. E eu tenho aprendido que o ambiente, gente, faz muita diferença na nossa vida, sabe? Se você quer progredir, se você quer vencer na vida, você vai ter que mudar de ambiente. E a palavra de Deus é tão fiel, tão, sabe, tão assim, verdadeira. Um manual universal da vida, aonde fala, inclusive esses dias eu estava lendo, que Deus mandou Abraão sair da terra dele, da parentela dele, e ele acabou levando Ló. Deus falou para ele que era para ele ir para a terra onde ele iria mostrar, né, para Abraão, e ele foi, só que ele levou Ló. E ali teve muitos problemas, porque assim, a vida de Ló e de Abraão cresceu assim, expansivamente, sabe? Cresceu muito. E aí já não tinha mais como eles viverem na mesma terra, porque já estava tendo briga entre os servos deles. E aí Deus mandou que eles se separassem. E Ló, ele escolheu a terra mais bonita, mais fértil. E Abraão ficou com a terra escassa, né? Então, assim, a gente vê que a frequência, gente, é coisa séria, muito séria. Porque dentro desse contexto, a gente vai entender que Ló, ele estava prosperando por causa de Abraão. E Abraão estava tendo a sua vida estagnada por causa de Ló. Depois que houve essa separação, cada um começou a colher de fato aquilo que precisava colher. A frequência, né, a realidade interna deles, onde eles viviam, foi transbordada para fora. Então, isso é um momento de reflexão para você também. Eu amo fazer vídeos assim, sabe? E Deus tem me cobrado muito para trazer vídeos assim. E espero que ele esteja falando com você. Então, assim, gente, não adianta o quanto você quiser nadar, quanto você quiser, sabe, avançar, progredir. Você tem que mudar de ambiente, sabe? Tem que mudar de ambiente. Não adianta, nada vai fluir se você não mudar de ambiente. Então, com a experiência que eu tenho agora, eu diria para você que está me ouvindo: se você quer avançar, se você quer progredir, mude de ambiente. Mude de ambiente, porque ainda mais onde tem muitas energias, muitas pessoas, como por exemplo a casa da família, né? Então, porque eu sou prova viva disso, gente.
eu passei por 2 divórcios, infelizmente. Vou trazer pra vocês aqui sobre essa história, sabe? Quando eu tava ali imersa na religião. E no meu primeiro relacionamento eu tentei avançar vários sonhos, vários projetos, só que essa pessoa me levou só pra trás. No segundo relacionamento eu consegui tudo, sabe, assim, que eu queria. Consegui né, mobiliar nossa casa, tal, coisa linda, sabe? E aí tudo começou a dar errado, porque a pessoa tinha uma mentalidade totalmente diferente da minha e nós perdemos tudo. Então tem 3 anos que eu tô morando na casa da minha mãe com meu bebê, só que sempre tendo fé que Deus ia mudar a minha vida, que ali era só um processo, sabe? Eu aprendi muita coisa aqui. E aí o interessante, que a Bíblia também vai falar, que a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são a fonte da vida, né? E daí eu dormia numa cama de solteiro com meu filho de 2 anos. Uma cama de solteiro, gente, imagina. A parede toda cheia de mofo, goteira quando chovia. Quando chovia também molhava todo assim o chão, que vinha água de fora pra dentro. Sabe, nossa, foi assim muito difícil. Meu filho só vivia doente, só vivia no hospital, sabe? Teve vários problemas de saúde. E eu tendo fé, sabe? Só que eu percebi que quando eu reclamava e murmurava, quanto mais eu reclamava e murmurava, mais eu continuava ali. Eu falei, cara, tipo, quer saber? Eu vou calar minha boca e vou crer em Deus, que, né? E vou vivendo. Porque eu sei, tenho convicção que eu não vou ficar nisso aqui. E aí depois, nós fomos para um quarto menor. Uma situação assim, não tão boa ainda, né? Mas que eu já tava glorificando a Deus, porque a gente começou a dormir numa cama grande. Só que o quarto era tão pequeno que só cabia aquela cama, literalmente. As paredes era o tamanho certo da cama mesmo, de casal. Só que ali, gente, foi bem difícil, porque começou a vir ratos e mais ratos, sabe? Muito barulho, muita bagunça, porque tava do lado do quarto de uma outra pessoa. E eu sempre crendo, não vou murmurar, não vou reclamar. E nisso eu comecei a cuidar de mim, né? Tô bem diferente do início, ainda, né? Ainda tem muito a melhorar, gente, mas vocês vão entender. E aí aconteceu que eu comecei a falar pra mim, não, vou começar a me arrumar, me amar, sabe? Ler a Bíblia, orar, jejuar. E vou dar mais uma chance pra mim mesma, no amor, porque não tem como eu viver sozinha. O homem não foi feito pra ficar sozinho, né? Porque a própria palavra de Deus fala isso. E daí, gente, eu comecei a postar muitas coisas na internet, comecei a descobrir algumas coisas sobre mim, e foi assim que eu conheci o meu atual agora, africano, né? O meu namorado africano. E as coisas foram mudando, gente. As coisas foram mudando, sabe? Aí, Deus nos levou para um quarto maior. Tudo isso, gente, no mesmo ambiente, na mesma casa, no mesmo lugar, né? Um quarto maior, onde já coube o guarda-roupa do meu filho, onde já dei um jeitinho ali, coloquei as roupas do meu filho, as minhas também, né? Uma arara assim, improvisada que eu fiz. E as coisas foram fluindo graças a Deus. E eu, do mesmo jeito, não vou ficar aqui, mas ó, pra vocês terem ideia, gente, isso foi tão forte na minha vida que eu já não conseguia nem mais orar com a boca, sabe? Assim, só aqui, no pensamento, sabe? Surreal. E aí, eu falei, Deus, Senhor, Deus não vai me deixar aqui. E aí foi onde eu conheci, né, o meu atual namorado e tudo mais. E agora me dei a chance e estou indo para outra cidade, outro estado, gente. Isso mesmo. Sei que tem muitas coisas a mudar, é óbvio, isso é normal. Mas seja grato, seja grata por tudo, sabe? Crendo que Deus
ele de fato vai mudar a sua história, a sua vida. Faça isso, fique calado, calada, sabe? Ore em pensamento, fale com Deus em pensamento, se cuide, se ame, se valorize. Não aceite migalha, se posicione. Uma das coisas também que eu fiz muito, sabe? Foi aprender a dizer não, que eu tinha a síndrome da boazinha. Aprendi a falar não. Pra vocês terem ideia, a casa onde eu estou agora, eu ficava todos os dias, tipo, como se fosse aquelas princesas da Disney, sabe? Só lavando, passando, cozinhando, e não era só pra mim, era pra outras pessoas. Não questão das roupas, né? Ela fazia a minha parte, a parte do meu filho, mas cozinhando, lavando louça, limpando cozinha, e vinha as pessoas, bagunçava, e eu ficava naquele ciclo enquanto as pessoas ficavam no celular, só me martirizando, só me pisando, só me tratando como a ruim da história em tudo, a religiosa, sabe? Enfim, gosto de lembrar, gente. Enfim, e comecei a olhar pra mim, falei, não, isso aqui tá errado, né? E o interessante é que muitas vezes a gente quer deixar tudo pra lá. Aliás, a gente quer se manter em certos postos porque a gente pensa inconscientemente que nós somos insubstituíveis. Mas isso não é verdade. E eu percebi que esse negócio, gente, eu fiz até um mini vídeo aqui esses tempos agora, mas até excluí, mas esse negócio de física quântica, é uma coisa assim, sabe, muito doida, porque fala-se que o campo quântico, ele não